Olá, seja muito bem-vindo ao debate CMM. Estamos aqui pela tela da TV Câmara no canal 6.3 e também no YouTube e Instagram da Câmara Municipal de Manaus. No programa de hoje nós vamos conversar com um parlamentar que transformou uma dor pessoal em uma missão pública. Ele é conhecido por sua atuação firme na defesa da saúde infantil, por sua ligação direta com causas sociais e por um mandato marcado por projetos que impactam diretamente a vida das pessoas. Nós estamos falando do vereador Dione Carvalho, reeleito para a Câmara Municipal de Manaus com mais de 8.000 votos. Ele é formado em serviço social, pós-graduado em políticas públicas, acadêmico de medicina e também fundador da Associação de Pais Crianças Cardiopatas do Amazonas. Hoje nós vamos entender como essas experiências pessoais moldaram a sua atuação política, discutir os principais projetos do seu mandato e saber o que ele projeta para o futuro. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui hoje no seu programa, sabendo que é um programa que tem muita audiência e que aborda assuntos de suma importância para a sociedade. E hoje sabemos, que temos muitos parlamentares que têm um trabalho excepcional e desenvolvem um trabalho social voltado para a saúde dentro da cidade de Manaus. Vereador, a gente sabe que o senhor tem uma trajetória marcada por uma experiência pessoal muito forte, que foi o diagnóstico de cardiopatia congênita da sua filha. De que forma essa vivência o motivou a ingressar na vida política? Assim, realmente a minha maior motivação de entrar na política e de me informar e de conhecer melhor o Sistema Único de Saúde foi a experiência que eu passei com a minha filha. Há 22 anos atrás, a minha filha nasce na cidade de Manaus, a primeira criança cardiopata a ser mandada por uma ordem judicial na história do estado do Amazonas. Até então, 90% das crianças que nasciam com essa patologia morriam. Por o primeiro fator, não tinha tratamento adequado em nosso estado. E o segundo fator, ninguém sabia tratar as crianças cardiopatas como deveria, até porque não tinha equipamento, não tinha hospital, muito menos ecocardiograma. Hoje o ecocardiograma se tornou algo obrigatório em quase todas as maternidades, mediante a um projeto de lei de minha autoria. Mas lá atrás não existia isso. E com isso, as crianças cardiopatas morriam, porque só mandava para fora ou via TFD, que é o tratamento fora de domicílio, ou quem tinha um poder aquisitivo melhor. E eu não tinha dinheiro e não tenho. Foi aí que foi quando a minha filha, entre 10 crianças cardiopatas que se encontravam em UTI, ela foi a única criança que saiu com vida. Foi aí que eu fiz uma promessa para Deus, diante do nosso Criador, que se Deus tirasse a minha filha daquela situação, se eu conseguisse o tratamento do meu bem mais precioso, eu iria montar uma clínica, uma instituição, um projeto social, e eu iria defender a causa das crianças cardiopatas e lutar para que a gente pudesse implantar em nosso estado tratamento adequado para as crianças cardiopatas. Naquele tempo, morreu em torno de mais de 200 crianças cardiopatas. No entanto, que lá no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, o mais conhecido como Tarumã, tem uma ala H e D, que é só de criança cardiopata que morreu. Nesse período, dentro desses 22 anos. Foi quando eu fiz uma promessa, e eu vi várias crianças morrendo. E quando chegou na vez da minha filha, o desembargador Rafael Romano, ele deu uma liminar, nós entramos com a liminar, por meio de um grande parceiro nosso que nos ajudou, e o desembargador, hoje é desembargador aposentado, mas naquela época ele era juiz titular da Vara da Infância e da Juventude, que é o ex-juiz
e atual desembargador aposentado, Dr. Rafael Romano, aonde ele foi a mola propulsora, obrigando com que o Estado cumprisse com as suas obrigações diante da Lei 8080/SUS, que era mandar o paciente para fora, já que o SUS não tem estrutura para manter a criança aqui ou viabilizar o tratamento via rede SUS, eles têm a obrigatoriedade, não é favor. Até então, até antes de eu conhecer essa lei e as políticas públicas, assim como qualquer um outro cidadão, eu pensava que era um favor. Mas depois que eu tomei conhecimento, que eu estudei, não é favor, é obrigação. E aí foi quando ele determinou que se o Estado não cumprisse, a secretária de saúde ia ser presa. E foi quando mandaram a minha filha para fora e foi a 001 criança cardiopata a ser mandada por uma ordem judicial na história do Estado do Amazonas. Com isso, tendo marco histórico, abrindo uma procedência, uma janela para outras crianças que até então não tinham nenhuma esperança, passando a ter com essa liminar. Aí o senhor criou a fundação da Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas. Essa criação dessa fundação foi um dos seus primeiros passos na atuação social. Qual foi o papel da APAC na construção da sua identidade política? A APAC, ela teve um papel importantíssimo na minha vida, né? Na minha vida e na vida de mais de 20 mil crianças. Foi através da APAC, logo quando nós conseguimos o tratamento da minha filha, né? Ela estava em coma. E por ela estar em coma, a ordem judicial saiu, demos entrada numa sexta, saiu numa terça-feira. Aí como é que você vai transferir uma criança de Manaus, que estava internada lá no Joãozinho, para São Paulo? Porque tem que ser uma logística, UTI móvel, UTI aérea de Manaus, São Paulo, chegando em São Paulo, UTI móvel direto e hospital, né? E quando essa decisão saiu, os próprios médicos dela falaram assim, olha, pai, ela tem 5% de chance de vida, ou seja, 95% de chance de ela vir a óbito. E aí eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida, né? Porque se a minha filha morresse, a culpa inteira iria sobrecair na minha cabeça. O engraçado disso, né? Hoje eu posso falar que é engraçado, mas no momento foi uma decisão muito difícil, porque é nessas horas que você vê quem está do seu lado. Eu tive pessoas da minha família, né? Assim como a mãe da minha filha, que apontou o dedo, ó, se ela morrer, a culpa é sua. Mas eu só estou tentando lutar pela vida dela. Você foi até onde o senhor... Eu fui até onde deu para mim ir, depois disso Deus agiu. O homem, o ser humano, ele faz o possível. Depois disso, Deus faz o impossível. E foi o que deu para me fazer. Se eu esperasse aqui em Manaus, ela iria vir a óbito. De qualquer jeito, igual outras crianças. Então, a única opção que eu tinha, abaixo de Deus, era tentar mandar ela para fora. Tinha chances de morrer? Tinha, 95%. Mas eu confio em Deus. E eu pensei, se Deus permitiu que nós chegássemos até aqui, não foi à toa. Deus já tinha algo preparado para minha filha. E foi quando nós acompanhamos ela entrou em uma UTI, né, lá no hangar do governador, lá no hangar onde ficam os aviões que são fretados para o governo, para ser transferido os pacientes. E aí falaram, olha, pai, a sua filha não tem chance, ela está muito descompensada e ela pode morrer a qualquer momento. Até mesmo na transferência. Eu falei, ó, eu já estou ciente disso,
seja o que Deus quiser, confie em Deus. Mas eu tenho a plena convicção que Deus não vai deixar que minha filha morra. E quando nós decolamos, ela teve 3 paradas cardíacas ao decorrer de até chegar a São Paulo, né, de Manaus a São Paulo. E isso é uma coisa que marcou a minha vida, né? Porque foi muito difícil fazer isso. E ver e acompanhar, né? Mas o que é bom disso, porque Deus não permitiu que a minha filha morresse. E é por isso que eu estou aqui. E aí depois disso, ela fez a cirurgia. Aí depois de 2 meses voltou para Manaus. E quando ela voltou, eu cumpri e venho cumprindo com Deus o que eu prometi para Ele. Eu viajei para 62 municípios, difundindo, divulgando que em Manaus, que em nosso estado, tem uma associação que dá suporte às famílias das crianças cardiopatas. E aí veio uma enxurrada de pacientes de crianças cardiopatas para a cidade de Manaus. E foi quando nós criamos a primeira associação de crianças cardiopatas a dar suporte para essa categoria de crianças cardiopatas no estado do Amazonas, né? Com a participação de médicos, advogados, né? Pessoas influentes e até mesmo políticos que deram um grande pontapé obrigando que o governo do estado olhasse com mais carinho para a causa das crianças cardiopatas. E aí eu fui o fundador e o criador durante 15 anos. E depois disso eu tive que me afastar, porque eu concorri a um pleito eleitoral, né? E eleito pela causa das crianças cardiopatas. Estamos aqui no 2º mandato, com vários projetos, graças a Deus, com projetos de leis que antes não tinham e hoje passa a ter em nossa cidade de Manaus, até mesmo projetos de minha autoria, que eu sou vereador da esfera municipal, aonde a esfera estadual e as outras esferas federais copiaram. Fazendo a grande diferença na política e principalmente, acima de tudo, salvando vidas. Porque não há glória maior que você salvar uma vida de uma pessoa ou ajudar a salvar. Isso é uma coisa que o dinheiro não compra. E eu sei o que é sentir isso na pele. Eu sei o que é ficar na fila do Sistema Único de Saúde à espera de um milagre, à espera de um procedimento onde o próprio SUS, que era para dar o suporte, o acolhimento, através das políticas públicas, ele não consegue dar 100%. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala de mandato, projetos de lei e propostas legislativas. Nós voltamos já. Estamos de volta com o debate CMM e você já nos segue nas redes sociais, no @Câmara Manaus, você acompanha o trabalho do Legislativo Municipal e ainda mais de perto e detalhado aqui no debate CMM, você vai ficar por dentro do trabalho exercido por cada parlamentar desta 19ª legislatura. A nossa conversa de hoje é com o vereador Dione Carvalho, do Partido Agir. Vereador, entre os principais projetos do seu mandato está o PL número 191 de 2024, que proíbe o corte de água e energia para pacientes com doenças crônicas, né? O que motivou essa proposta e como ela foi recebida pela população? O que motivou essa PL, que é de suma importância para a cidade de Manaus e principalmente a todos os pacientes com patologias crônicas, foi a ação das concessionárias
em fazer os cortes de água e energia e até mesmo internet aos pacientes do Covid entre 2020 e 2021. Assim como também dos pacientes cardiopatas. O período do Covid foi uma verdadeira catástrofe mundial, onde ninguém conhecia essa doença, ninguém sabia como proceder, ninguém sabia qual era o protocolo certo a se fazer para lidar com a patologia, e as concessionárias se aproveitavam disso e não queriam saber se tinha paciente cardiopata, se não tem, se é um autista, se é um paciente renal crônico. Eles queriam chegar e cortar e pronto. Aí eu te pergunto, o mundo quase todo parou. Houve o toque de recolher, ninguém podia trabalhar, ninguém podia sair de casa, nem mesmo dos seus quartos. Como é que um paciente acamado, ou cadeirante, ou paciente TEA, ou paciente que fez um pós-operatório, ou vai fazer uma cirurgia, como é que ele vai trabalhar para pagar suas contas? E foi isso que me revoltou. Foi isso que me fez fazer uma PL onde desse uma flexibilidade aos pacientes. As concessionárias não podem cortar a água e a luz de um imóvel sem antes saber se naquela casa tem um paciente que necessita de água e de luz, de no mínimo necessidades básicas. A lei 8080, ela preconiza isso. E eu vou um pouco mais. E a Constituição Federal, artigo 5º e 6º, que são as necessidades básicas. As necessidades básicas, para quem não conhece, é água, é luz, é saneamento básico, é alimentação, é tudo isso. E o paciente, a gente já estava, o povo ficou aterrorizado com tudo que estava acontecendo. Milhares de pessoas morrendo. Aí eu pergunto, quem não perdeu um ente querido? Quem nunca perdeu no Covid? Todas as pessoas que eu conheço perderam alguém na família. Até eu perdi 3. Então é inadmissível, não aceito que as concessionárias cortem a água, a luz, a internet, seja lá o que for, da população, sem antes saber o que tem naquela casa. Uma coisa é você fazer um corte de uma casa onde você sabe que a casa tem estrutura e sabe que ali não tem nenhum paciente que tem algum tipo de comorbidade. E outra coisa é você cortar a água e a luz de uma casa onde você sabe que tem estrutura e sabe também que não tem nenhum paciente que ofereça risco para aquele imóvel e para aquelas pessoas que moram e dependem, porque o paciente que tem Covid e os pacientes que têm comorbidade, que tem... A grande maioria hoje, eles usam a modalidade home care. O que é o home care? É a saúde em casa. São os atendimentos que são realizados dentro de casa para os idosos, acamados, cadeirantes e até mesmo pacientes com paralisia. Então, para eles ficarem longe das bactérias, que os hospitais são cheios de bactérias, eles utilizam essa metodologia, né, dentro de casa, onde a equipe multidisciplinar, que é o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo ou fisioterapeuta, vão até ao paciente. E aí, muitas das vezes, os pacientes precisam de oxigênio, alguns usam monitores cardíaco que necessita obrigatoriamente de água e energia. E nesse ponto entrou o seu PL. Entrou o nosso PL, onde hoje, graças ao nosso bom Deus, está fazendo a diferença muito grande, dando um impacto positivo na vida das pessoas que precisam, que fazem esse tratamento dentro de casa. Recentemente, o senhor também apresentou um projeto de lei que
que trata, né, do cadastro de pessoas em situação de rua. Como esse projeto se articula com as políticas públicas já existentes? Então, né, é muito importante frisar que esse projeto ele não é nada mais e nada menos um mapeamento, um rastreamento social das lacunas deixadas pelas autoridades. Hoje, eu vou citar o centro e depois eu cito de modo geral. O centro de Manaus hoje, ele é sitiado por moradores de rua que são usuários de drogas. Só que as autoridades, os órgãos públicos, eles têm que fazer um levantamento, eles têm que fazer um estudo profundo e saber o porquê que o cidadão chegou naquela situação. Tem que ter a gênese, tem que ter o histórico, tem que ter na medicina, eles chamam anamnésia. É o histórico do paciente, HDA. E aí, eles têm que fazer um levantamento para saber o que levou, o que motivou aquele cidadão a chegar naquele ponto final, porque para eles ali, ó, eles estão parados. E tem mais, esses pontos, eles são cruciais para tentar diminuir um índice de vulnerabilidade em toda a cidade de Manaus. Vamos lá. Esse banco de dados, ele vai ajudar com que a Prefeitura de Manaus, por meio dos órgãos de controle, especificamente do Fundo Municipal, do Fundo Manaus Solidário e da SEMASC, Secretaria Municipal de Assistência Social, tenha um ângulo maior de identificar quem são os moradores que se encontram naquele local. E com esse banco de dados, nós vamos fazer o levantamento socioeconômico dele e o histórico dele. Porque hoje ninguém tem a identificação dessas pessoas e nem o mapa mental da vulnerabilidade naquele local. Pode prestar atenção. Aonde se tem um grupo de moradores de rua, automaticamente, próximo, naquela redondeza, tem uma boca de fumo e do outro lado tem uma sucataria. Pode prestar atenção, é um triângulo isso aí, é um triângulo, vamos lá, um triângulo. Um grupo de moradores, o tráfico e do outro lado uma sucataria. Pode prestar atenção, se vocês mapearem esse triângulo aqui em qualquer zona da cidade, existe, só que tem áreas que são dominadas, que tem mais de um ponto de tráfico de drogas. E isso, se os órgãos de controle tivessem um olhar mais aprofundado, como nós temos através das políticas públicas, o Estado ele faria um trabalho melhor. Um trabalho voltado... E a Secretaria de Segurança também, tá? Porque não pode... eu sei que o secretário Saulo tem a maior boa vontade do mundo, assim como outros secretários, mas tem que ser uma força-tarefa. Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Juizado, Ministério Público e, se possível, até Polícia Federal. Se quem quiser acabar... Agora, quem quiser fazer uma maquiagem, aí é outra história. Aí eu já não posso falar. Mas o que eu posso falar é que tem como fazer. Esse projeto de lei é para justamente identificar, através de um banco de dados social, o estado de vulnerabilidade de cada uma dessas pessoas que moram na rua e vivem em estado de vulnerabilidade social ao extremo. Tá certo. A gente faz mais uma pausa aqui no debate CMM, mas não sai daí que o intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Já de volta com o terceiro e último bloco do debate CMM. Obrigada por nos acompanhar.
E olhe, se você perdeu ou quer rever algum episódio do nosso programa, é só acessar o YouTube da Câmara Municipal de Manaus. Além do debate, você tem também disponível nossos telejornais, sessões plenárias, reuniões solenes, enfim, a programação da TV Câmara disponível para você. A gente continua a nossa conversa com o vereador Dione Carvalho e agora a gente vai falar de outros trabalhos também feitos por ele. Vereador, em 2021 o senhor foi vítima de uma tentativa de homicídio durante uma vistoria, durante uma visita. Explique para a gente como é que foi esse impacto, como esse episódio trouxe a sua vida política e pessoal. Eu confesso para você que esse episódio foi um episódio muito triste na minha vida, sabe? Eu fico até nervoso quando eu falo disso, porque quase que eu perco meu filho, né? E aí você me pergunta, algumas pessoas me perguntam assim, eu sou muito taxado, antes de começar a explicar, a dar essa coletiva relativamente sobre este assunto abordado por você, eu sou taxado muitas das vezes por algumas pessoas, alguns portais maliciosos que distorcem a verdadeira realidade. Onde muitos falam que eu tenho um pacto com o diabo, que eu sou bruxo, que eu sou macumbeiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não morri no atentado. Mas eu te pergunto, quer dizer que eu tinha que morrer para que as coisas se tornassem normais? Então vamos lá. No dia 17 de dezembro de 2021, eu sofri um atentado lá na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. A colônia Antônio Aleixo, ela tem só uma entrada e uma saída. 2 bairros, são os únicos bairros na cidade de Manaus que só tem uma entrada e uma saída. Para você sair de lá, você sai ou voando ou fluvial. Por outra entrada, só tem uma. E aí eu fui designado para mim fazer uma fiscalização naquela área, mediante a várias denúncias da própria população que mora ali, que estavam tendo um motim de ocupação irregular. Aonde lá eles tinham tirado 10 idosos de suas casas, tomado as suas casas e agredido. E além disso tudo, desses crimes todos, eles estavam em uma ocupação irregular, que era metade do município, metade de responsabilidade do município e metade do governo federal, que é uma área da SUFRAMA. E aí, como eu era o vice-presidente da Comissão de Habitação naquela época, eu fui atender essa ocorrência. E nesse dia, meus 2 filhos, eles ficaram em recuperação. E eles me ligaram: papai, olha, a Câmara já tinha ocorrido o recesso, ocorreu no dia 15, isso foi no dia 17. Os meus filhos, o Johnny e o Rafael, falaram assim: papai, nós ficamos em recuperação, mas nós passamos agora, fizemos a prova, nós estamos livres. E eu prometi para eles que se eles passassem, eu ia comprar um celular para cada um deles. E eles estudam em escola pública. E eu falei: filho, vem para cá comigo, então vem para cá comigo, que daqui a gente vai comer alguma coisa, almoçar, e depois eu compro o telefone para vocês. Né? Já que passaram, eu queria somente dar um agrado para eles, assim como todo pai e toda mãe faz, né, para os seus filhos. E foi quando a minha secretária falou assim: vereador, o senhor tem uma fiscalização para o senhor acompanhar lá na colônia. Sendo que há 2 dias atrás eu tinha ido lá. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, os invasores já tinham saído, mas tinha algumas pessoas de bem. E andando na comunidade, eu percebi que o tráfico estava dominado pelo tráfico, na verdade, pelas facções. E tem uma guerra muito grande lá na colônia. E foi quando eu vi uma determinada pessoa pediu para me legalizar.
E eu falei que eu não ia legalizar e dar um cheque em branco para o tráfico. E essa pessoa, depois eu descobri que era um traficante de lá daquela área. E foi quando a comunidade falou, vereador, consiga pelo menos alguma coisa. E foi quando eu vi a necessidade de conseguir o asfalto, pelo menos para uma parte lá que entre viatura e ambulância, né? Porque nem todas as ocupações irregulares só tem vagabundo, né? Lá tem crianças, lá tem idosos, lá tem pessoas de bem que um dia sonham em ter uma casa. E em algum momento de suas vidas não puderam ter ou não podem ter um poder aquisitivo melhor, como eu e você, de ter o sonho da casa própria. E é por isso que eles estão lá. Nem todos têm o mesmo privilégio que eu e você tem. Eu entendo desta forma, socialmente. E aí, eu tive que voltar lá, que a minha secretária falou, olha, lá hoje estão finalizando 20 toneladas de asfalto. E eu fui fiscalizar lá. E quando eu cheguei lá, eu levei meus 2 filhos, estavam comigo, porque em seguida eu iria para o shopping comprar o telefone deles. Mas eu não fui preparado para uma guerra. Eu fui preparado para uma fiscalização. Eu tava nas minhas atribuições como parlamentar, né? No exercício das minhas atribuições. Foi quando nós entramos lá, a gente estava se preparando para gravar com a comunidade que estava agradecendo o asfalto e o prefeito Davi Almeida, quando entrou um micro-ônibus desses branco e vermelho, alternativo, e saíram 12 pessoas. E essas pessoas começaram a atirar. E o meu filho, Rafael, que não sabe, ele tinha 14 anos, que não sabe distinguir o que é um catolé, um foguete, e o que é o barulho de uma pistola ou de um fuzil, falou, rapaz, estão soltando fogos para nós. E quando eu vi, não era fogos, era tiro mesmo, era um batalhão de fuzilamento, era um pilotão de fuzilamento que eles estavam montando e atirando contra nós. Só deu tempo de eu correr sentido a via principal, corri atrás do nosso carro e eles atirando. E aí botei todo mundo na frente e corri atrás, né? A minha equipe foi na frente e eu tentando proteger eles do tiro. Foi quando o meu filho Johnny, ele corre e fala, papai, eu não consigo mais correr. E eu já tinha visto que ele tinha pego um tiro no abdômen. Mas se eu falasse para ele que ele tinha pegado um tiro, ele ia ficar ao desespero e ia morrer mais rápido. E aí foi quando eu carreguei o meu filho, conseguimos atravessar para outra via e eles atirando, tá? Eles atirando, fuzil, metralhadora, PT-40, 38. E quando eu deitei ele no chão, eu fiz uma manobra de compressão. Eu coloquei as tripas do meu filho para dentro, para ele não sangrar muito. Porque do jeito que estava lá, ele iria morrer. E eu tive que fazer isso. E aí eu me joguei na frente de um micro-ônibus desses de transporte privado aí que fazem rota. Eu me identifiquei e eles nos colocaram dentro desse ônibus e deixaram nós lá no pronto-socorro Chapo-Privô, que era uns 500 metros dali. E de lá eu fiz algumas ligações para o Comando Geral, o secretário de Segurança, e aí foram me resgatar lá. O meu filho foi direto para o centro cirúrgico, aonde abriram ele e fizeram três procedimentos para ele poder sobreviver. E aí, em cima disso, né, é muito complicado, sabia? Muito complicado, porque eu estava no exercício da minha profissão, eu não estava fazendo outra coisa, e eu não fui preparado para um ataque, né? Porque se eu soubesse que eu ia levar tiro, eu ia preparado. Eu ia me preparar, né? Se eu soubesse que eu ia para uma guerra, né, eles foram extremamente covardes comigo, né? Pessoas despreparadas. Eu não oferecia risco nenhum, nem eu, nem meus filhos, nem a minha equipe de comunicação que estava comigo. Então foi muito difícil para mim isso aí, para minha equipe que estava comigo, meus filhos também. Não ando mais com a minha família, eu não ando mais. Não ando mais. Enquanto eu for parlamentar, eu não tenho mais vida social.
eu não tenho mais vida social. Eu ando só com escolta. Eu sou obrigado hoje a andar com escolta, porque depois eles até tentaram manter contato com o meu gabinete, mas aí não teve mais jogo, não teve mais conversa comigo. Aí agora é a polícia que está resolvendo. No entanto, que a polícia foi, né, identificaram, né, houve uma trocação de tiro e mataram quase todo mundo, só ficou um. Aí depois a própria polícia descobriu, é até interessante essa informação, que essas pessoas, o menos mal, para você ver, o menos mal, menos cruel, ele matou 4. E eles matavam com requinte de crueldade. Eles esquartejavam, tá? Eles esquartejavam. Existem 2 versões. Uma, a versão que a gente sabe que eles falam e que a polícia, através das investigações, a polícia fala que eles me confundiram com Bileno. Quem é o Bileno? O Bileno estava no meio dessa outra situação lá, dessa trocação de tiro, que ele foi reagir e a polícia matou ele. E realmente ele parece comigo. Aliás, ele parece comigo. E com isso, essa é a primeira hipótese, né? Que eu parecia com o chefe da facção deles. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é que eu não quis jogar com eles, né? Eu não quis autorizar a legalização naquela área. E foi por isso que eu fui penalizado, sendo abatido por esse pilotão de fuzilamento. Vereador, para encerrar, o senhor, como futuro médico e já legislador, como é que o senhor pretende fazer o seu trabalho daqui para frente? O que a população pode esperar? O que os seus eleitores e também os não eleitores podem esperar do parlamentar Johnny Carvalho? Olha, eu como assistente social, pós-graduado, com 4 pós-graduações, eu quero fazer muito mais que um simples parlamentar. E um parlamentar não é só um simples parlamentar. A gente cria leis, mas eu como médico, eu poderei salvar vidas. E a Bíblia fala, né, que não há glória maior do que você salvar uma vida. No tabuleiro hebraico, se você consegue salvar uma vida, você consegue salvar o mundo inteiro. E eu quero poder fazer muito mais que criar leis. Eu quero salvar vidas, porque eu serei muito útil salvando vidas. E eu quero ser médico de todo o meu coração. É por isso que eu faço medicina. Vereador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada por compartilhar a sua trajetória, a sua história, momentos importantes na sua carreira política, mas também na sua vida pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, se vocês permitissem aqui considerações finais, eu gostaria de agradecer o presidente Davi Reis, né, que é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, assim como os veículos de comunicações e até mesmo a TV Câmara que faz um trabalho de suma importância para nós vereadores e para a população de modo geral. Muito obrigada pela sua presença, foi uma honra tê-lo conosco. E assim nós encerramos mais uma edição do Debate CMM. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho do vereador Johnny Carvalho, sua trajetória marcada pela superação e também seus projetos e sua visão sobre o futuro de Manaus. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, aqui na tela da TV Câmara.